gente! Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Débora Amaral e hoje nós vamos contar a história de 50 anos do estádio Rei Pelé. Tudo começou em 1964, após o golpe militar, quando se espalhou no imaginário coletivo que grandes obras era sinônimo de desenvolvimento. Então, isso se refletiu muito no futebol, sobretudo aqui no Nordeste. Nesse período foram construídos aproximadamente 30 grandes estádios. E aqui em Alagoas, o governador da época, que era o Luiz Cavalcante, ficou aí encarregado de construir um estádio grande, já que aqui tinha um estádio, que era o Pajuçara, com cerca de capacidade aí para 8.000 pessoas, e o Mutange, com a capacidade de aproximadamente 6.000 pessoas. Mas ele tinha que construir uma obra que ficasse conhecida pela sua grandeza, para significar esse certo aí desenvolvimento. Então ele foi construir, mas quando ele foi conversar lá com o presidente da indústria, que era o Napoleão, mas não, minha gente, não era esse Napoleão Bonaparte, eles chegaram à conclusão que o Estado não tinha dinheiro suficiente para fazer uma obra desse tamanho. Então eles resolveram criar a FAP nesse ano, que é a Fundação Alagoana para Promoção ao Esporte, e chegaram numa solução que era promover bingos. E os bingos ocorriam exatamente aqui, onde a gente está, né? Sendo que com solo ainda descampado. Então as pessoas iam ter os festivais, os sorteios de bingos. Mas, minha gente, a realidade é que esse bingo não estava dando para pagar nem os prêmios direito. Então, ficou nessa, vai fazer bingo, mas não está dando para pagar, mas ao mesmo tempo tem que fazer a obra. Até que o governador Luiz Cavalcante saiu do poder e entrou o governador Lameia Filho. Isso ocorreu no ano de 1967. Quando Lameia Filho vai entrar aí no poder, os militares vão tentar proibir, de certo modo, o bingo. E, minha gente, deixa eu contar um segredinho para vocês. É assim que começa milícia no Brasil, eu juro. E aí vai tentar proibir o bingo, sendo que o estádio não tinha como ser construído sem esse dinheiro do bingo, apesar de ser muito pouco. E aí houve toda uma briga quando foram tentar restabelecer o bingo. Aí teve uma briga, mandaram prender o Luiz Cavalcante, ele disse que ia mandar o major, enfim. No final de tudo, foram feitos mais de 36 festivais, com mais de 10 partidas de bingo cada um. Eles construíam casas, eles davam carros, eles davam vários caminhões, até que no ano de 1968 foi lançada a pedra inicial no estádio Rei Pelé e assim começou a construção. E essa construção foi totalmente alagoana, desde a sua comissão para escolher o local. Então, eles pensaram em outros locais. Pensaram no Tabuleiro do Martins, pensaram onde hoje é o próprio mercado e pensaram aqui no Trapiche da Barra. Quem fez parte dessa comissão aí, que é muito importante para a história do futebol de Alagoas, que sabe contar essa história como ninguém, foi o Lautinei Perdigão, fundamental para contar essa história. Mas voltando para a construção, com a equipe totalmente alagoana aí, o engenheiro da obra, né, desde o engenheiro, que era o Vinícius Maia, até quem realmente trabalhou, todos os funcionários. O que ficou aí marcante nessa obra foi que essa obra teve um gramado, minha gente. Esse gramado aqui, ele custou mais de 14.000 litros de água por hora. Era uma drenagem que, para a época, era totalmente moderna. Então, as pessoas, os canoeiros, pegavam, né, os seixos da Lagoa do Mundaú e vinham trazendo de canoa até muito aqui perto. E isso ficou muito conhecido assim, na época. No final da obra foram gastos mais de 15 milhões de cruzeiros. E ainda teve uma pontadinha de crítica que o estádio recebeu da revista Veja na época, porque disse, para que eles estão fazendo um estádio que vai caber, né, um quarto da população? Porque tinham o quê? O estádio foi construído para ter 55.000 pessoas, a população da época era umas 220 mil. Então, o estado de Alagoas, nesse momento, recebeu uma grande crítica. Mas aí, a gente chegou em 1970 e finalmente teve a inauguração. E ao contrário do que muita gente pensa, essa inauguração não foi com a partida de futebol, mas foi um desfile no dia 16 de setembro. No dia do desfile, o engenheiro Vinícius Maia ficou um pouco desconfiado, porque a obra ainda estava em um processo aí de finalização. Mas ele liberou, né, que acontecesse. Não aconteceu nada demais. A única coisa que aconteceu foi que derrubaram o portão da frente, que era um portão de ferro. Mas aí isso funcionou para um teste. 2 meses depois, no dia 25 de outubro de 1970, é que vai ocorrer a primeira bola na rede, é que vai ocorrer o primeiro jogo de futebol no estádio Rei Pelé. De um lado a gente vai ter a seleção alagoana do Dida, e do outro lado a gente vai ter o Santos. Mas, minha gente, não era qualquer Santos. Era o Santos que tinha o Pelé, que tinha acabado, inclusive, de voltar aí do tricampeonato brasileiro, já tinha passado a marca dos 1.000 gols, 1.000 gols foi ótimo, já tinha passado a marca dos 1.000 gols,
E foi por conta disso, inclusive, que o estádio ficou conhecido como Estádio Rei Pelé, porque os primeiros ingressos ainda tinham o nome do governador, que era Lamenha Filho. Mas quando ele viu todo mundo se agitando, toda essa comemoração do tricampeonato brasileiro, ele deixou que o estádio ficasse aí conhecido como Estádio Rei Pelé. Então, aos 20 minutos do primeiro tempo, Douglas, que era o atacante, não sei a posição dele, mas Douglas jogou a bola na rede e foi gol, e foi o primeiro gol que ocorreu aqui no Estádio Rei Pelé. Uma coisa também muito interessante desse dia é que a catraca, ela estava contando tanto a entrada quanto a saída. Então, ela contou como se tivessem 100 mil pessoas. Mas, na verdade, mesmo sendo o maior recorde de público até hoje, que foram mais de 45 mil pessoas, obviamente não tinham 100 mil, porque até não tem estrutura para isso. E aí acabou esse jogo de 1970 e logo em seguida, 2 anos depois, o Estádio Rei Pelé vai sediar a Minicopa, que era uma taça da independência em comemoração aos 150 não, Débora, toda errada, aos 150 anos de independência do Brasil. E teve um jogo que ficou muito marcante nesse período, que foi o jogo da França contra a África. Sim, era uma seleção que representava todo o continente aí africano. Mas não se engane que a história não tem só suas belezas. Então, quando a gente vai chegando aí no final da década de 70, aproximadamente no ano de 1700, foi ótimo, no ano de 1979, o estádio vai começar a receber várias críticas do Jornal das Alagoas, porque eles vão começar a observar que aqui as arquibancadas, as cadeiras estão rachando, porque não se teve nenhuma manutenção desde a sua inauguração, que foi em 1970. Então, o jornal vai criticar, aí no mês seguinte vai criticar de novo, mas no final não vai acontecer nada. Tanto não vai acontecer nada que quando a gente entra na década de 80, em 1981, o estádio vai receber pela primeira vez a seleção brasileira oficial para um jogo amistoso aí contra a Irlanda, que teve um público de aproximadamente 30 mil pessoas. E é nesse período também que o Estádio Rei Pelé vai começar a ganhar um nome que a maioria das pessoas chama, que é o Trapichão, porque surgiu uma lei nesse meio tempo que proibiu que novos estádios tivessem nome de pessoas vivas. Então, o estádio, já por ser no trapiche, já por ter essa fama de querer ser uma grande obra também, tudo isso colaborou para que nesse período as pessoas começassem a chamar muito ele de Trapichão. Logo depois disso, no final da década de 80, em 1988, o estádio vai receber pela primeira vez a seleção olímpica. E é a seleção, minha gente, de Bebeto de Romário, é só o tan dan 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 dan. Enfim. E aí, quando acaba a década de 80, que eles dizem, agora sim a gente precisa reformar esse lugar, porque pode ser que caia e vai dar um problema muito grande. Então, quando chega no ano de 1992, na época o governador era o Geraldo Bulhões, é que eles vão fazer a primeira reforma aqui no Rei Pelé, que de fato vai ser uma reforma significativa. Então, eles vão reduzir, a quantidade de cadeiras, vão aumentar, vão colocar mais 2 torres de luz. E é nesse momento também que eles vão abrir um espaço para o museu, que é em homenagem ao Dida. E esse museu aí, ele tem várias imagens contando, a história do Rei Pelé. Inclusive, esse museu é administrado pelo Lautney Perdigão, E aí também vão abrir o espaço para o auditório. E logo depois dessa reforma teve a reinauguração. E a reinauguração foi em um domingo, em 93, mais uma vez recebendo a seleção brasileira para um jogo contra o México. Mas as pessoas que vieram assistir o jogo não ficaram tão impactadas com o jogo, elas ficaram realmente impactadas com a redução na quantidade de cadeiras que se tinha. Mas o alagoano que é alagoano, ele gosta mesmo de clássico. Então isso ocorreu no domingo. Quando chegou na quarta-feira, teve campeonato alagoano, teve CRB contra a CSA. E esse campeonato alagoano foi a última maior renda depois da reforma. Então, os jogadores no vestiário, que na época não tinha a mesma arquitetura que o que tem agora, porque ele era um túnel. Hoje você entra, ele tem uma escadinha subindo depois, mas antes era um túnel. Eles estavam ali naquele ambiente de nervosismo, tensos, sem saber como é que eles fariam para se comunicar no campo, já que tinha muita gente, mesmo com a capacidade reduzida, então não dá para se escutar. E aí o jogo começou, o CRB fez o primeiro gol, depois o CSA empatou, depois o CRB fez mais 2 gols. A gente tinha grandes craques jogando nesse dia. Do lado do CSA a gente vai ter o Catanha, o Lino. Do lado do CRB a gente vai ter o Índio, a gente vai ter o Silva Lagoano.
que nesse ano ganhou melhor jogador na categoria, ganhou o melhor jogador do ano também, e também me ganhou, né? É meu pai, é meu ídolo, amo o senhor e admiro muito sua história. Mas enfim, voltando para cá, o CRB vai vencer aí essa partida de 3-1, e aí os torcedores na época ainda tinham o hábito de entrar, né? Então eles entraram e carregaram os jogadores aqui dentro do estádio. E aí, gente, isso ficou muito marcado, porque esse foi um momento muito emocionante para o campeonato alagoano em si. Um ano depois, uma coisa que vai acontecer aqui muito interessante é que aqui é que surge a primeira Copa do Nordeste. E ela é muito diferente dessa que a gente conhece hoje, porque na época ela só durou 15 dias, ainda não estava nem no calendário oficial da FIFA. E quem foi para a final mais uma vez foi o CRB, mas dessa vez foi com o Sport e perdeu. E logo depois disso, a Copa do Nordeste entrou sim no calendário oficial da FIFA. No ano de 95 a gente vai ter de novo o Campeonato Alagoano, e eu não vou nem dizer quem ganhou, porque se eu disser quem ganhou, vocês vão dizer que eu estou puxando o saco. Então eu não vou dizer. Mas eu vou dizer que em 99, o time do CSA, que por muitas vezes treinou aqui nesse campo, foi vice-campeão da Conmebol, e isso é um título muito importante. Quando a gente chega ali por volta dos anos 2000, a gente vai ter a Copa dos Campeões, que não durou muito tempo, né? Então ela foi ali 2000, 2001, mas foi fundamental para que os times tivessem vaga para a Libertadores, e ela também ocorreu aqui no estádio Rei Pelé. Mas um momento que ficou muito marcante depois dos anos 2000 foi em 2004, porque pela primeira vez o estádio Rei Pelé vai receber a seleção brasileira para um jogo de responsa. Dessa vez não era um amistoso não, era uma eliminatória para a Copa de 2006. Foi um jogo do Brasil contra a Colômbia, que no tempo normal ali ele ficou no 0-0. E logo depois desse jogo aí, de 2004, aí eu dei uma esquecida. Ah, tá, lembrei. Logo depois desse jogo de 2004, quando a gente chega ali por volta de 2011, o estádio Rei Pelé vai receber a seleção feminina. E com Marta em campo, tá, gente? A alagoana, essa mulher maravilhosa, essa mulher ilustre. Muita gente, inclusive, tem essa discussão se deveria ser Rainha Marta, mas se é Rei Pelé, porque ela é alagoana, ela é a melhor jogadora do mundo. E logo depois também, nesse período, vão ocorrer outras reformas aqui no Rei Pelé, que é onde vai mudar, de certo modo, a estrutura, né, do vestiário, vai subir, e é onde também vai ter o memorial em homenagem à história da Rainha Marta, né, nessa última reforma que foi de 2010. Quando a gente chega ali em 2017, o CSA vai ganhar um título muito bom, que é o título brasileiro. Nenhum time do Nordeste tinha conquistado ainda isso. E ele conquistou isso aqui no Rei Pelé. A renda foi de mais de R$600 mil e a gente tinha 17 mil pessoas na arquibancada assistindo a esse jogo. Agora, em 2020, no dia 25 de outubro, ao completar 50 anos da primeira partida, teve uma partida aí entre o CRB, de 95, que ganhou o Campeonato Alagoano, e o time do CSA, que foi para a Conmebol em 99. Eles só fizeram, minha gente, um jogo, um cada um, e foi tudo de pênalti, mas foi lindo e foi emocionante, e eu estava aqui para assistir. Teve parabéns, inclusive teve bolo, e estava uma delícia, tá? Eu comi o bolo de 50 anos de estádio Rei Pelé. Estou aqui até com a coisinha de 50 anos. Mas é isso, gente, 50 anos de história, né, do futebol nessa casa aqui do futebol alagoano. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, que vocês curtam esse vídeo, que vocês compartilhem e que vocês se inscrevam no canal. Ai, Deus. Hoje não vamos ter musiquinhas, porque eu estou nervosa. Como cantar uma música quando você está nervosa? Não dá. Então não vamos ter musiquinha. Vamos lá.